Eu vou ler Deuteronômio 8, a saída do povo do Egito, a exaltação a ter em memória a beneficência do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno para guardar e fazer, para que viva e multiplique e entre e possui a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrais de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te tentar, para saber o que está em o teu coração. Guardais o meu mandamento e eu não te humilhar e te deixou o teu no, o monte, sustentou com maná que tua mão conheceste, e nem teus pais a conheceram. O homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Viverá o homem, nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, não inchou os teus pés 40 anos, conforme, pois, no teu coração que, como um homem castiga os seus filhos, assim te castigar o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mente, nunca temente numa boa terra, terra de ribeiro, de água, de fonte e de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de verde figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comeram o pão sem cessar, e nada te fartaram nela, terra cujo pedra são ferro, e de cujo os montes tu cavará o cobre. Quando, pois, tiver caminho e for fato, louvará o Senhor teu Deus pela boca, terra que te deu a guardar-te, para que te não esqueça do Senhor teu Deus, e não aguardando os seus mandamentos e os seus juízos e os estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, levando tu o caminho, e estando fato, e havendo edificado boa casa, e habitando-as, e os tiveram aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e assim excretar pedra, ouro, e se multiplicaram todos quanto tem, e não eleve o teu coração a te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão, que te guiou por aquele grande, terrível deserto, de serpente ardente, de escorpião e de escura, em que não havia água, tirou água para ti da rocha e dos cear
que no deserto te sustentou com um maná que teus pais não conheceram, para te humilharem e para te provar e para os teus filhos, e te fez bem, e não diga no teu coração a minha força e a fortaleza do meu braço. Me adquiri este poder ante, te lembra do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder e para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, com se vê nesses dias. Será, porém, desculpa aí, que de qualquer sorte te esqueceu do Senhor teu Deus, e se ouviram outros deuses e serviram, e te inclinar perante ele hoje, eu protesto contra vós que certamente perecerei. Como a gente que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecerei, porquanto não quiser obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Seu juízo, seu estatuto, que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu caminho, estando fato, havendo edificado boa casa e habitar e se tiver aumentado a tua vaca, as tuas ovelhas, e a crescer tar prata, ouro, e se multiplicar tudo quanto tem, se não eleva o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpente ardente, e de escorpião, e de secura, em que não havia água, tirou a água para ti da rocha e do Ezo, e que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provocar e para no teu fim te fazer bem. E não diga no teu coração a minha força e a fortaleza dos meus braços. Me adquiri este poder ante, te lembra do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder e para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesses dias. Será, porém, que se te guardar sorte, te esquecer do Senhor teu Deus, e ouvir outros deuses, e servir, e te inclinar perante Ele hoje, eu protesto contra vós que certamente perecerei. Como gente que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecerei, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Agora eu vou lá no 9, no versículo 9. Subindo ao monte, e recebeu as tábuas de pedra, as tábuas de concerto que o Senhor fez convosco. Então fiquei no monte 40 dias, 40 noites, pão não comi, água não bebi, e o Senhor me deu 2
pedra, de pedra escrita com o dedo de Deus, e nela tinha escrito conforme toda aquela palavra que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da congregação. Eu vou parar nessa parte aqui, só duas palavras que não é diferente, que Deus tirou aquele povo do Egito, tinha falado com Moisés, e Moisés foi o condutor deles, um homem da presença de Deus, que Deus usou ele, e ele cumpriu. Mas aqui está falando que o povo sempre destrói o caminho do Senhor, mesmo tendo um guia. Não é diferente nos dias de hoje, que a gente vê essa diferença aí, um homem que nem o Moisés, passando com ele por deserto, Deus mandando água da pedra, mandando água, e o maná que caiu, ninguém cresceu o sapato, sujou a roupa, ninguém passou fome, ele tratou, e aí ele fala, não é só de pão que vive o homem, não. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, está lá escrito. E aí o homem de Deus guiando aquele povo naquele deserto, tirando aquela escravidão ali. E o povo revoltou quanto, e um tempo, um tanto, já foi destruído lá mesmo. Mas Deus ainda fala. O homem é cheio de falha, o ser humano, porque onde se viu, passando por um deserto, não tinha frio, não tinha sol quente, ele cuidava de tudo, sapato no pé. Podia passar, ninguém ia morrer de fome, porque ele que estava tratando. E chegou no fim, o povo desviou. Depois vai lá, 40 dias, 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber água. É só Deus estando com uma pessoa para aguentar isso. E depois, vai lá, o povo está lá naquela festa, lá com o bezerro lá. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas está escrito. Fazendo, deixando de adorar o Deus que estava conduzindo. O povo, o homem que não tem Deus no coração, que essa palavra eu estou trazendo para os dias de hoje. Não é diferente para nós, não. Nós falamos daquele povo ali, e Deus conduziu eles. Chegou no fim, não puderam entrar na terra. Só entrou Josué e o Caleb, e o resto teve que morrer no deserto. De 20 anos para... Só entrou de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo, morreram tudo. Deus cumpre o que ele trata. Deus cumpre o que ele fala. E no hoje não é diferente. Nós temos Jesus, no Novo Testamento que nós estamos indo, hoje ainda estão para encerrar todo o universo. Agora aqui é o fim de todos os tempos que nós estamos vivendo. E nós não estamos vendo diferente. Cada um tem um Deus de um jeito, um Deus maior, um Deus mais pequeno, um Deus morto, outros creem no Deus vivo. E outro, ele falou lá, não dobra o joelho adiante de outros deuses, não. Porque é só um. Ele ainda escreveu com o dedo dele. Se Deus escreveu com o dedo dele, você já imaginou que poder? Hoje não é diferente, Jesus foi para a cruz para nos salvar. Eles pegam lá um lado que já morreu, põe numa urna lá e fala que é santo e fala para nós. E muitos dobram o joelho adiante daquilo ali, que nem ressuscitou ainda. Jesus, a única coisa que eu sei que Jesus ensinou, seja santo como eu sou santo. Ele mandou o vivo falar, não é morto não. Morto não fala. Ele mandou os vivos falar. Agora que diferença tem
se as pessoas buscar, se Moisés foi até nas nuvens, na presença de Deus, 40 dias, 40 noites ali, Deus sustentando ele. E não é diferente, agora nós temos Jesus que veio, morreu na cruz, todo mundo zombando dele, alguém acreditou, alguém amou Jesus e ama, está com ele, está guardado com ele, no paraíso. Ele está no trono, à direita do Pai. Ainda tem gente que tem coragem de pedir para quem já morreu. Se aquele tempo Deus falava só com era quem era vivo. Eu nunca vi Deus chamar um morto, a não ser que ele mandou o profeta ir lá profetizar sobre os ossos secos. Mas nenhum daqueles lá foi para um altar falando que era santo. Ao mesmo tempo, nos dias de hoje é Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, enfrentou a morte, foi assassinado, mas ele entregou. Não é que era para cumprir a promessa, para nós ser salvos. Os homens rejeitou ele, ajudou a crucificar, matou ele, mas era porque ele entregou a morte. Ele entregou para nós ter salvação. Porque se ele não entrega, porque se fosse para ele resistir, Deus mandava um anjo ali, um anjo só acabava com aquela cidade inteira, destruía tudo. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira, já tinha concordado com o Filho, para que ele morresse para nos salvar, então Jesus entregou ali. E ali, quando ele entregou, cumpriu, venceu Satanás, o miserável de Satanás que revoltou contra Deus lá, revelou contra Deus lá no céu, e pôs os outros para cair junto, e é milhar, porque é uma terça parte que está na terra, que desceu. Então nós não estamos no meio de lugar de brincar, não. Aquele lugar de viver com o joelho em terra e buscar a salvação em Cristo, porque a salvação só está em Cristo Jesus. Lá nos desertos, aqueles que morreram lá, foram sepultados no deserto, aquele povo lá perderam a salvação. Revelaram contra Moisés, revelaram contra Deus. Deus abriu a terra e sepultou um tanto no deserto, fora os que morreu de morte natural. Mas antes nem cobra, nem nada ofendia eles. Não tinha doença, seus pés não inchavam. Então é para nós tirar um exemplo daquilo ali que eu estou passando, da terra do Egito, que saiu dali. É um exemplo para nós nos dias de hoje. Se nós temos um Jesus que morreu por nós lá, e nunca vi Jesus pregando, pondo ajuda, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu nunca vi outra ajuda de ninguém. Jesus na minha Bíblia que eu tenho examinado, eu não vi ele nem falar. E nós era para pedir para um anjo. Os anjos estavam tudo a favor de Jesus, tudo com Jesus, os anjos que estão com Deus. Porque muitas vezes, quando ele estava lá naquele deserto, quem foi alimentar ele, quem levou o alimento para ele, foi um anjo. Então os anjos estão a serviço de Deus, serviço de Jesus. Porque quando João Batista subiu ao céu para escrever Apocalipse, quem recebeu ele foi um anjo. E quando ele dobrou o joelho, o anjo levou ele para mostrar o trono de Deus, onde estava Jesus. Quando João Batista dobrou o joelho diante do anjo, o anjo falou, não faça tal coisa. Levanta, eu sou conservo teu. Adora só Deus. Então ali a gente vê que a salvação está em Jesus Cristo. Você não precisa ser bonzinho, muito bonzinho, não. Porque o povo sempre vai achar ser ruim. Mas uma coisa você tem que ser bom. Confessar Jesus como seu Salvador.
ser bom para ser salvo. Não é bonzinho para o mundo, não. Bonzinho, o mundo nunca vai te achar ser bom. Que nem Jesus acharam bom. Mataram ele de inveja, de ciúme. Mas ele entregou a nosso favor. Uma coisa a gente tem que pôr na consciência. Se ele não morresse ali, nós não tínhamos salvação. Então ele morreu para nos dar salvação. E não era tudo que tratava Jesus bonzinho, e ele também falava correto, nunca mentiu na tua boca, falava que era verdade e cumpriu o que o Pai enviou. Nós somos cheios de defeitos, cheios de pecador, cheios de pecado, cheios de miséria. Somos miseráveis. Tudo, o homem, perante Deus, é um traço de imundícia. Só que nós, uma coisa tem que fazer, amar ao próximo. Amar os inimigos. Ora por eles. Mas eles não vão ser bom, não. Eles não vão achar ninguém bom. Porque eles não têm Cristo no coração. Eles têm matéria. Eles têm carne. Eles não converteram a Cristo. E se não converter a Cristo, é um bando de animal. Você vai vivendo no meio de um bando de animal. Que o povo sem Deus é animal. Pior que animal. Agora, para você não ficar contaminado, você tem que orar. Orar por eles. Orar por tudo. E ter Deus no coração. Jesus. Amar Jesus. Que Jesus que te deu a salvação. Jesus que te deu a vida. Mas o povo não tem isso, não. O povo aí fora, a gente sabe, só quer prazer. É droga, bebida, prostituição. O que você pensar tem na terra. De mal. A terra está contaminada, cheirando mal na presença de Deus. De tanto pecado que tem. Está igual a Sodoma e Gomorra naquele tempo lá. E não é diferente. Jesus está às portas. Deus vai tirar o povo dele. Deus, aquele que quiser ser salvo, não importa o seu pecado. Você tem que enjoelhar os pés diante de Jesus, pedir perdão dos seus pecados. Deus salva todo. Deus salva prostituta, Deus salva homossexual, Deus salva bandido, ladrão, mas só se deixar o pecado e arrepender. Se não arrepender, não tem salvação. Se não arrepender, seu lugar já está reservado no inferno, depois do inferno, o lago de fogo, junto com o seu Satanás e os seus anjos. É o lugar que está reservado para o mal. Mas se deixar voltar atrás, isso eu estou falando lá da saída do povo do Egito, e entrei nessa parte de Jesus Cristo que nos salvou, e veio para nos salvar. A vitória nossa está em Cristo Jesus. A vitória do ladrão, do homossexual, de tudo bandidagem que tem na terra, se ele arrepender de coração mesmo e voltar, ele tem salvação em Cristo Jesus. Mas se não voltar, não arrepender, Deus ama o pecador, mas o pecado Deus abomina. O pecado está reservado para o lago de fogo junto com Satanás. Porque Satanás já não tem mais perdão, ele já está condenado. E os que não for salvos vai ser lançados junto com ele no lago de fogo. Essa palavra que eu deixo. A oportunidade de qualquer que seja, quer ser salvo, é uma mudança de vida e buscar Jesus Cristo. Nascer de novo. Nascer de toda a vida torta, de todo pecado. Arrepender, buscar e amar o próximo. Mas o mundo te odeia. Se você fazer isso, você vai ficar odiado. O mundo ama o pecado, mas a santidade de Jesus não. Ainda vão te condenar, mas só um que não condena é Cristo. Da parte de Deus você está salvo, em nome de Jesus. Aonde chegar essa palavra, medita nela, entra lá, estuda a saída do povo do Egito, medita na vinda de Cristo, que veio para nos salvar, porque só Ele salva. Você não acha salvação em outro lugar. Só Jesus pode te salvar.
Amém.